Rita. E eu sou a Liza. Nesse vídeo, a gente vai apresentar os processos do trabalho sobre o ferro fluido, a qual ele se iniciou no dia 27 de agosto, onde a turma da segunda fase aprendeu como é feito o ferro fluido e como funciona os cuidados que tem que se ter. Depois de aprender e ter base, a gente se dirigiu ao laboratório com a ajuda do professor Watson, onde nos passou uma explicação com base nos slides sobre a nanotecnologia. Liza, você sabe o que é nanopartícula? As nanopartículas têm uma propriedade que se chama superparamagnetismo, que só surgem com nanomateriais e que só a nanociência pode explicar. Então, se a partícula é magnética, é porque foi aplicado um campo magnético nela. Se não for aplicado nada, ela não vai ser magnética. A partir dessa apresentação, a turma foi dividida em 3 grupos para a prática do procedimento. O procedimento científico foi dividido em 5 partes. A primeira, em balão volumétrico foi adicionada a solução de ferro 3+, da cor amarela, e em outro balão volumétrico foi adicionado ferro 2+, da cor azul. Segunda etapa, foi transferido em um Erlenmeyer 30 ml de ferro 3+, e 15 ml de ferro 2+, que no fim ficou com a cor amarela. Por que de 30 e por que de 15 ml? Simplesmente as duas soluções têm a mesma concentração de substâncias. Terceira etapa. Foi colocado um Erlenmeyer com uma barra de ímã dentro dele, com as soluções, em cima de um agitador magnético. E, além disso, foi adicionado as soluções de NH4, OH, que é hidróxido de amônio, e S4, que é querosene mais ácido oleico. E no fim ficou com a cor preta, que aí sim era as nanopartículas e o ferro fluido. E assim teve a reação química de 2 ferro 2+, mais ferro 2+, mais 8 OH, que se transformou em ferro 3 OH4 mais 4H 2O. A quarta etapa, ela se consiste na lavação do ferro fluido. O que aconteceu? O Erlenmeyer ele foi tirado do agitador magnético e foi aproximado de um tanque. Com a ajuda de um ímã que se aproximou do ferro fluido, as nanopartículas se aproximaram do ímã e com a ajuda da água ocorre a lavação. Esse procedimento ele ocorreu 3 vezes, feito pelo professor Watson. A quinta etapa e a última, ela consiste na formação em si do ferro fluido. Como foi? No Erlenmeyer já tinha a nanopartícula magnética, F3O4, o qual é apolar. Depois foi adicionado e misturado o querosene, que é apolar. A junção dos dois ocorreu uma repulsão por conta de um ser polar e por conta de outro ser polar. Por conta disso acontecer, foi adicionado um terceiro componente, que é o surfactante, o nosso ácido oleico. Com a junção dele, ocorreu uma ligação entre os 3 componentes. Por que ocorreu? Porque o ácido oleico ele tem uma parte que é polar, a cabeça dele. Então ele se conectou automaticamente com a nanopartícula que também é polar. E a outra parte dele, que é apolar, o do ácido oleico, que é o corpo dele, se conectou automaticamente com o querosene, que também é apolar. Então o que teve? Teve um equilíbrio entre eles. Por fim, a nanopartícula ela estava ligada a um surfactante que estava ligado num solvente. E a gente teve um líquido magnético, homogêneo e da cor preta por conta das nanopartículas. Uma reação peculiar e muito nítida no ferro fluido é o surgimento dos espinhos. Como isso acontece? Ao aproximar o ímã do líquido, as linhas de campo magnético que se um polo para o outro levam as partículas nanomagnéticas formando os espinhos. Então elas saem daqui e formam um espinho aqui, saindo aqui. No dia 18 de outubro, a turma da segunda fase se dirigiu para o laboratório para fazer registros fotográficos e videográficos do ferro fluido com pigmentos dessa vez. O primeiro passo foi escolher as cores. As primeiras cores escolhidas pelo nosso grupo foram vermelho, laranja e amarelo. Foram feitos os registros fotográficos e videográficos do ferro fluido com os pigmentos sobre um ímã. Após o fim dos registros, o ferro fluido foi lavado e separado dos pigmentos, com o auxílio de água deionizada pelo professor, e em nenhum momento o ferro fluido foi desperdiçado. Após todo esse processo de lavagem, foram refeitos os processos fotográficos e videográficos, só que desta vez com as cores roxo e rosa, para novas fotos e vídeos para o trabalho da nanotecnologia. Para concluir, o ferro fluido ele foi limpado e separado dos pigmentos pelo professor Watson novamente, repetindo o processo de lavagem falado anteriormente. A imagem escolhida do trabalho do ferro fluido constitui-se das seguintes características.
O formato é oval por conta do recipiente ao qual o líquido está. As cores utilizadas foram vermelho, amarelo e laranja. Ao longo do processo, as cores se misturaram, e no filme teve mais predominância da cor vermelha, pequena concentração da cor laranja, ao qual aparece também formatos de linhas e desaparecimento da cor amarela. No centro, há a presença de formato oval do ferro fluido concentrado da cor preta, ao qual tem pequenos pontos em vermelho e seu interior em pouca quantidade, e bem poucos pontos pequenos da cor amarela e uma pequena bolha também. Ao seu redor, há pequenas linhas e pontos. No líquido ao redor da grande concentração do ferro fluido ao meio, se tem pequenas e grandes linhas do líquido do ferro fluido em cor preta.